Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos em meio à crise sanitária e de segurança. Aos 78 anos, o homem mais velho a assumir o cargo tem a missão de comandar uma nação dividida. O estado de São Paulo, explosão no centro de Madrid derruba parte de prédio e deixa ao menos 2 mortos. O impacto atingiu ao menos 4 edifícios e deixou 8 feridos. O prefeito diz que informações preliminares indicam vazamento de gás como causa. E agora o valor econômico. Donald Trump se despede da presidência, deseja sucesso ao novo governo e promete voltar. A cerimônia na base aérea de Andrews, onde Trump discursou, chama a atenção pelas ausências. E por fim, o Globo. Ocupação de UTI supera 70% e São Paulo deve endurecer quarentena na capital na sexta. O governo anunciou a antecipação da reclassificação do plano contra a Covid-19. A cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu figuras ilustres da política americana hoje em Washington. Representantes dos partidos democrata e republicano marcaram presença no Capitólio para o evento. Colegas democratas de Biden, como a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e os ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama, também participaram da solenidade com as respectivas esposas. Pelo lado republicano, o ex-presidente George W. Bush e o ex-vice-presidente durante a gestão de Donald Trump, Mike Pence, também estiveram presentes. Mais cedo, Pence não compareceu ao discurso de despedida do derrotado nas eleições de novembro e alegou problemas logísticos para participar dos 2 eventos. O líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, e outros senadores do partido como Lindsey Graham e Ted Cruz também marcaram presença na posse do 46º presidente americano. E a ex-senadora pela Califórnia, Kamala Harris, prestou juramento hoje no Capitólio em Washington, ao assumir oficialmente o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Ela é a primeira mulher e a primeira negra eleita para a função. Além da já histórica posse de um novo presidente, uma mulher negra e descendente de asiáticos vai ocupar a vice-presidência pela primeira vez. Kamala Harris tomou posse como vice-presidente de Joe Biden em Washington. Harris fez o juramento com a juíza da Suprema Corte, Sonia Sotomayor, no Capitólio. Com pai jamaicano e mãe indiana, ela é a primeira mulher, primeira negra e primeira descendente de asiáticos eleita para a função. Antes disso, foi a primeira procuradora distrital negra de São Francisco e depois procuradora-geral da Califórnia. Em 2016, se tornou a primeira senadora negra pelo estado. Logo após o juramento de Harris, Joe Biden realizou o juramento ao lado da esposa Jill e se tornou oficialmente o 46º presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o INSS vai manter a prova de vida suspensa, pelo menos até fevereiro. A medida publicada hoje no Diário Oficial da União é para evitar que pessoas de grupos de risco para a Covid-19 que estão em isolamento saiam de casa por causa do benefício. Pelo menos até o fim de fevereiro, os aposentados e pensionistas do INSS não vão precisar se deslocar para fazer a prova de vida. O Instituto Nacional de Seguridade Social prorrogou o prazo de suspensão da prova de vida. A comprovação já estava suspensa desde março do ano passado por causa do início da pandemia do coronavírus. Dessa forma, quem não fez o procedimento entre março de 2020 e janeiro deste ano não vai ter o benefício bloqueado. Normalmente, os aposentados e pensionistas precisam comprovar que estão vivos uma vez por ano para continuarem recebendo os benefícios. E o pagamento é cancelado para aqueles que não realizam a prova de vida na data estipulada. Chegaram na noite de ontem a Manaus caminhões com oxigênio doados pela Venezuela. A ajuda chega no momento em que o estado do Amazonas sofre escassez em meio à segunda onda da pandemia de coronavírus. 5 caminhões com oxigênio doado pela Venezuela chegaram para abastecer a demanda em Manaus, atingida por uma grave crise sanitária durante a segunda onda de contaminação da pandemia. Vindo do estado de Bolívar, no sul da Venezuela,
O comboio, carregado com 107 mil metros cúbicos de oxigênio, partiu no fim de semana e percorreu pouco mais de 1.500 quilômetros rumo à capital do Amazonas. A carga deve ajudar a aliviar a grave situação na região, que atravessa um aumento exponencial de casos de Covid-19, em um momento em que o sistema de saúde está em colapso. Dezenas de pessoas morreram asfixiadas devido à falta de oxigênio em centros de saúde, uma situação que levou a população local ao desespero. Centenas de cidadãos na capital amazonense fizeram uma peregrinação em busca do oxigênio para tratar os familiares em casa diante da situação calamitosa dos hospitais. A demanda diária do Amazonas atualmente gira em torno de 76 mil metros cúbicos de oxigênio e as empresas provedoras não conseguem produzir mais de 28.200 metros cúbicos por dia. Membros da comunidade Guarani, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, receberam as primeiras vacinas contra o novo coronavírus. Segundo a prefeitura, o município é um dos 3 do estado que tem cobertura para os povos indígenas. As primeiras 2.035 doses vão ser aplicadas em profissionais da saúde, idosos em asilos e indígenas em aldeias. Maricá passou de 5.000 casos e registrou mais de 180 mortes por Covid-19. Na última terça-feira, as 7 primeiras pessoas foram vacinadas no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em um ato simbólico. A vacina foi desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. O Brasil, que registra mais de 8 milhões de casos e 211.490 mortos por Covid-19, começou a campanha nacional de vacinação na última segunda-feira. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.